Boa tarde, galerinha, e bom dia também para os demais, né? Que agora é tempo integral, né? Mas bom dia e boa tarde. Então, hoje, na nossa aula de biologia, a gente vai trabalhar um assunto do contínuo curricular, né? O que é o contínuo curricular? É aquele suporte, por exemplo, de uma disciplina na qual a gente vê uma deficiência na hora do aprendizado e a gente vai tentar melhorar o nosso entendimento sobre o conteúdo. Então, eu vou dar um suporte de vídeo para vocês, vou dar um suporte de slides, eu quero que vocês estudem por esse suporte para a nossa avaliação mensal, que vai ocorrer lá no final do mês, né, para o começo do outro, tá certo? Então, vamos tentar aprender um pouquinho sobre histologia. Então, o que é histologia, né? Então, vamos voltar aqui. Aí os objetivos do conteúdo é compreender a fisiologia da histologia, o estudo dos tecidos. Então a pele é o nosso tecido, né? Tecido epitelial. Então isso daqui é um tecido. Então a gente vai estudar esse tecido aqui, da pele. Entender a nomenclatura científica, né? Observar a formação e constituição da pele na bioquímica, né? Então, como é que é feita essa construção da nossa pele, né? Que forma a nossa pele, certo? Então, vamos lá. Então, ó, pessoal, trouxe até um exemplo aqui, né? Cadê? Histologia. Tá falhando, né? Direto, mas vamos ver. Então, aqui são as camadas da pele, ó. Então, nós temos aqui a pele com várias camadas, certo? Então a gente vai estudar sobre essas camadas que formam a pele, a parte mais externa, a parte do meio que forma a pele, né? E a parte mais interna, que fica os vasos sanguíneos, né? A gente vai estudar isso, certo? Então vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui e dar continuidade. Então vamos lá. Então, a origem, né, da pele, né? Então a pele é formada por uma ectoderme, que é essa daqui, uma mesoderme e uma endoderme. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos supor que a gente cortamos um pedaço da nossa pele. Ela tem a parte mais externa, que é chamada ectoderme. A parte do meio da pele é chamada mesoderme. E a parte mais interna, onde ficam os vasos sanguíneos, é a endoderme. Essa parte de fora é ectoderme. A parte que reveste o meio é a mesoderme. E a parte mais interna, onde tem os vasos sanguíneos, é a endoderme. A gente tem que ter isso na mente, né? Então, na ectoderme, é a epiderme, dos epitélios do nariz, da boca, das glândulas sebáceas. Quando falo das glândulas sebáceas, que produz o quê? Um óleo, né? Produz o quê? Da glândula mamária, salivar, onde tem, nas mulheres, o leite, né? No caso aí na glândula mamária, e salivar, onde se produz a saliva. Então essa daí faz parte da ectoderme, que é a parte mais externa. Na mesoderme, que é a parte do meio, é o endotélio. Reveste os vasos sanguíneos internamente, o epitélio urogenital, né? No caso aí, o que forma o nosso aparelho genital, no caso, os tubos da urina, né? Então são e as membranas que envolvem os órgãos, no caso, serosas, pleura, pericárdio e peritônio, que a gente vai ver lá no segundo ano o revestimento do coração. Então eles têm esses revestimentos tipo de uma cera, de um sebo, né? E a endoderma, né, que é a parte mais interna, fica o fígado, os pâncreas, glândulas da tireoide, que é aqui, paratireoide, epitélio do revestimento interno do tubo digestório, né, onde faz a digestão,
e os pulmões e a bexiga urinária, né? Então esses aí fazem parte da endoderme, que é a parte mais dentro, certo? Então vou apagar aqui e a gente vai continuar. Vamos passar para o próximo. Qualquer dúvida, pessoal, vocês me chamam pelo WhatsApp ou pelo o privado mesmo, que a gente está à disposição de vocês, tá certo? A pele se divide em duas zonas, epiderme e derme. A epiderme é constituída por um tecido epitelial queratinizado na superfície. Então nós temos uma substância na nossa pele que é chamada queratina. Ela é o revestimento da nossa pele. Para que tem essa queratina? Para que a gente não absorva os agentes externos, né? Por exemplo, seu cabelo ele tem queratina, né? Que é um selante natural do corpo. A tua unha é feita de queratina. E para que serve esse selante? Já imaginou se a gente não tivesse queratina? Aí qualquer chuva que desce na rua e você tomasse a chuva, você ia absorver que nem uma esponja. Aí então o que aconteceria? Se você pesava 70 quilos, quando chegasse lá na praça andando com essa chuva, você estaria pesando meia tonelada, porque você iria absorver. Então a queratina ela é como se fosse uma película no nosso corpo, que ela impede essa absorção de água em excesso, ela impede os agentes patogênicos, como bactérias, fungos e vírus, certo? A entrar no nosso corpo, e assim por diante. E, por exemplo, é importante a queratina no cabelo? É importante, ela não pode ter em excesso, porque em excesso, como eu falei, ela sela e o cabelo começa a cair, certo? Então não pode, por exemplo, quem tem o cabelo que não pinta, né, tem a queratina já na medida certa. Aí então, se ela usar shampoo à base de queratina, o cabelo cai, porque vai selar. Então tem que dar uma dosagem aí nessa queratina. Se eu não tiver queratina, o meu cabelo ele vai absorver água e essa água pode criar um fungo, que é a caspa. Por isso que é bom quando a gente lavar o cabelo, não usar boné, passar toalha para que o cabelo possa respirar, né? Porque com excesso de água cria esse fungo, né? Então a queratina ela protege. Aí se a gente não tivesse essa queratina no cabelo, quando a gente molhasse o cabelo ia absorver essa água e o excesso de água ia fazer o cabelo apodrecer, tá certo? Então a derme, situada na profundidade, formada por dois tipos de tecido, conjuntivo, frouxo e denso, estreitados e ligados. A gente vai ver isso daqui mais à frente um pouquinho. Para entender só vai com o slide da figura, certo? Na derme encontramos glândulas sudoríparas, que produzem o suor, glândulas sebáceas, que produz o sebo, né, aquele óleo. Então por isso que tem gente que tem muitas glândulas sebáceas, aí tem a pele oleosa, encontradas no tecido conjuntivo, mas com origem epitelial. No epitélio glandular se divide em unicelular, que produz o muco, né? O muco ele serve para como se fosse um filtro desses agentes patogênicos, de bactérias, né, e tudo. Por isso que é importante respirar pelo nariz, para que passe pelo muco e o muco faça essa filtragem desses micro-organismos externos. E o pluricelular, nós temos as glândulas isócrinas, que é aquelas que é de dentro para fora, que eliminam, né? Então quando fala exócrinas, é de eliminação. De sebáceas, né, que usam pelo canal para eliminar esse óleo que a gente tem na pele, e sudoríparas para eliminar o suor. Então exócrinas produz lá dentro, que sai. Então o suor que é produzido na pele é uma glândula exócrina. A pele oleosa que elimina esse sebo é uma glândula exócrina. Ela expele essa quantidade de óleo, ela expele essa quantidade
de suor, certo? Glândulas endócrinas, que já é interna. Exemplo, o vaso sanguíneo e os hormônios. Então, o vaso sanguíneo não expele sangue assim facilmente, não, só se a gente cortar o braço. Então, é uma glândula interna. Essa daqui é de dentro. Essa daqui é para fora, expulsa para fora, certo? Continuando. Aí nós temos um exemplo de pele, né? Nós temos aqui as 3 camadas, né? A epiderme, que é essa parte mais externa, a derme, que é essa parte do meio, e a hipoderme, que é essa parte mais voltada para dentro do corpo, certo? Nós temos os poros sudoríparos, onde elimina o suor, então a pele está cheia desses porinhos, né? Nós temos o corpúsculo de Meissner, que no caso aqui ela dá, que fica mais ou menos na derme, ela dá essa questão das sensações, né? Quando alguém lhe toca ou lhe pega, né? Então ele ativa, informando para o seu cérebro que você está sendo tocado ou queimado, né? Alguma coisa assim. Nós temos a glândula sebácea, que produz, né, no caso, o óleo ou sebo, que é eliminado. Nós temos o pelo, folículo piloso, né, que nasce formando os pelos. A camada córnea, né, que é esse pequeno revestimento aqui, que dá aquela sensibilidade, e ela é estratificada devido ao excesso, e pavimentada devido ao excesso da queratina. Nós temos o músculo eretor do pelo, né, que quando dá aquela, por exemplo, tá um frio, aí ele pega, ele fica ereto para cima, né, então ele dá essa questão de sensibilidade, né. Aí na hipoderme é por onde surgem as veias, né, e as artérias que chegam até a derme. O folículo piloso, ele começa na hipoderme, passa pela derme e chega até a epiderme. Os tecidos adiposos, quando falo em adiposo, pessoal, é as gorduras que tem, né? Então, o nosso corpo ele precisa de gordura para manter o nosso equilíbrio térmico, para nos dar energia. Então, existe essa camada que é o chamado tecido adiposo, certo? E eu acho que eu já falei. Ah, e temos as terminações nervosas, né? Quando alguém lhe der um beliscão, né? Aí você sente por causa dessas terminações nervosas. E a camada de queratina que eu falei, que protege para não entrar água, não absorver agentes internos e tudo. Então esse daí é o esquema da pele. Continuando. Características. São células poliédricas, né? Elas podem ser no formato assim, tipo de cone, justas postas, uma do lado da outra. Pouca substância extracelular, né? Então, poucas substâncias de célula, adesão de junções, revestem a superfície externa, revestem as cavidades internas e são avasculares, né? Não tem vasos. Então, essa camada aqui, ó. Né? Então, aqui nós temos um vaso, mas nessa camada não existe vaso, né? Então elas são justapostas, quer dizer, um do lado do outro, a gente não vê aqui divisões na pele, né? Quando você olha a sua pele, você vê só uma camada única. Então por isso são chamadas de justas postas, né? Ou junções, né? E acho que só, né? Então, é esse daí, é o esquema da pele, ok? Próxima. Quais são as principais funções da pele? O revestimento da superfície da pele, ela serve como proteção, como eu estava falando, precisa de uma proteção. A absorção de moléculas, né? No caso aí o intestino, ele precisa absorver moléculas para fazer o processo de digestão. Né? Então ele é obrigado a ter ácido clorídrico, ácido entérico, então tem que ter as moléculas para formar aquele ácido, né? E fazer o processo de digestão.
Precisa também das secreções das glândulas, né? Eliminar o óleo, eliminar o suor e os nutrientes que o corpo não necessita. Né? Então, quando você come muita comida, como junk food, comida sem valor nutricional, como bolachinha recheada, essas coisas, né, que não tem, aí ele precisa eliminar aquele açúcar, aquele óleo, aqueles sais que não tem, aí tem o canal sebáceo e lacrimal que vai eliminar, né? Aí percepções de estímulo, neuroepitélio, quer dizer, a pele é toda interligada pelos comandos de veias, de terminações nervosas que se ligam ao cérebro. Então, quando você leva um cutucão na pele, né, se você sente, é porque é a percepção de estímulo. E a contração, microepiteliais, como miosina e actina. Então, a pele também ela sente a temperatura, certo? Então, continuando. Eu estou fazendo um resumo básico, viu, pessoal? Morfologia. O que é a morfologia? Como a pele, ela é aparentemente, né? Quando a gente vê pavimentosa, cúbica e cilíndrica. Pavimentosa, porque ela parece como uma estrada, né? Não tem a pavimentação da estrada, ela não parece uniforme. Então ela é pavimentosa. Ela também pode ser cúbica, no formato de um cubo, né? Então você tem um cubo, né? Aí ela pode ser também cilíndrica, né? A pele ela pode ser e tudo juntinho, uma da outra, né? Ela pode ser tudo juntinho. Então ela pode ser tanto pavimentosa, como cúbica, como cilíndrica, dependendo da espessura, a parte que você está estudando da pele. Os núcleos acompanham formas de célula, então cada célula dessa ela tem um núcleozinho que vai se juntando, certo? E as células estão apoiadas sobre o tecido conjuntivo, ou uma lâmina própria, né? Então, nós temos um apoio dessa pele, né? Que ela é formada por várias camadas, e essas camadas vão servindo de apoio da pele, como a gente viu nas anteriores. Nós temos a porção basal, que é voltada para o tecido conjuntivo. Nós temos a porção apical, que é voltada para uma cavidade, né? Então, no caso, vai surgir um folículo piloso, né? Então, é a porção apical. Temos a superfície livre, né? Que é essa parte externa, e as paredes laterais que confrontam as células vizinhas, um do lado da outra, certo? Aí, continuando. Classificação funcional, o epitélio de revestimento de camadas. Então, como eu falei, a pele existe em várias camadas. Existe uma camada simples, outra estratificada, né? No caso aí, a estratificada é aquela que eu falei que é junta, né? Uma do lado da outra, que a gente não vê diferença. Nós temos o epitélio glandular, onde ficam as glândulas sebáceas, sudoríparas, os canais lacrimais. Nós temos as glândulas isócrinas, como eu falei, é aquelas que eliminam o óleo, que eliminam os sais minerais através do suor, os lacrimais, né, de dentro para fora. E temos aquelas endócrinas, que é internamente, que é a composição sanguínea, como eu estava falando. Aí nós temos aí algumas coisas que acarretam algumas doenças, né? Que acarretam o nosso sistema epitelial, né? Nós temos a erosão, que é a perda de células e camadas sem romper a membrana basal, então forma as feridas, ulcerações, né? Nós temos a úlcera, que é o rompimento da membrana, né? Então aqui é uma úlcera, por exemplo, aqui é um estômago. Se tem muito ácido clorídrico, ele vai fazer uma ferida que vai romper o estômago. Nesse rompimento ocorre a úlcera, certo? Então a erosão é apenas uma irritabilidade, uma corrosão da pele. No caso aqui a afta, né? Acho que é uma afta aqui, né? Aqui é a boca de uma pessoa. Então aqui é uma erosão.
Aqui é uma ulceração, quando há feridas. E o câncer é quando há uma invasão da membrana basal, quer dizer, ele vai se ramificando, né? Então forma tumores de células. Então aqui, ó, é um tumor de câncer aqui, aqui, então aqui. Se a gente tivesse no laboratório era legal porque a gente ia ver muito essas lâminas lá no laboratório. É super legal a gente observar no microscópio, né? Mas como a gente está no modo remoto, eu trouxe pelo menos algumas partes aqui para vocês verem. Mas quando a gente voltar, a gente pode ver. Epitélio de revestimento, ele pode ser simples ou estratificado. Aí, pessoal, acabou o primeiro momento, certo? Na próxima aula, a gente continua falando um pouquinho sobre pele e revestimento, tá certo? Então, fiquem com Deus. Se não entendeu, pode falar comigo, que eu estou à disposição de vocês, certo? E na próxima aula a gente vai tirando dúvidas e tudo. Não esqueçam de fazer as atividades, tá ok, meu povo? Então, tudo de bom. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. E até a próxima aula. Um abraço virtual. E até a próxima aula, meu povo. Qualquer coisa é só me chamar.